Você é agente da administração pública? Trabalha com licitações ou fiscalização de obra? Então, nesse vídeo, nós vamos explicar um pouco mais qual é a sua atribuição. O que o decreto 11246 de 2022 fala sobre as atribuições e a parte de gestão de contrato. Seja bem-vindo ao canal Correia Lima Engenharia. Nosso canal tem o objetivo de levar conhecimento na área de engenharia e licitações de obras públicas para você. Se você ainda não me segue, te convido agora a se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os nossos vídeos sobre diversos assuntos relacionados ao tema. Então vamos lá. O tema de fiscalização de contrato é um tema essencial para a administração pública, porque ele garante o quê? Que esses contratos firmados, eles sejam cumpridos corretamente. Ele vai evitar falha na execução, corrupções e até um atraso da entrega daquela obra. Nós vamos então falar no vídeo de hoje como funciona a fiscalização de contrato, quem são os responsáveis e quais os seus desafios. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo sobre o tema, ok? Então vamos começar então sobre o que é a gestão e a fiscalização de contrato. Quando uma empresa ela ganha uma licitação, para prestar um serviço para o governo, o trabalho ele não acaba aí. Então aí sim que começa um outro trabalho, o trabalho da fiscalização. A gente tem que fazer com que aquela obra seja entregue da forma correta, no tempo que previsto, com o material correto que foi previsto também no edital, e isso precisa de uma fiscalização, ok? Então, o decreto, o decreto 11246 de 2022, se você não conhece esse decreto, é muito importante que você faça uma leitura dele, se você trabalha nessa área de licitações e também na parte de fiscalização. Ele fala que os contratos públicos precisam ser monitorados em todas as suas etapas. Peço desculpa aí, é porque eu estou um pouco gripado, mas eu estou gravando os vídeos aqui para você, para a gente não ter uma descontinuidade muito grande no nosso canal. E as etapas falam o quê? Do descumprimento de prazos, as falhas na execução dos serviços, de irregularidades em pagamentos e tributos e até o prejuízo ao dinheiro público, tendo dano em horário. Vamos lá dar um exemplo prático, por exemplo, né? Imagine então que a prefeitura da sua cidade contratou uma empresa para fazer a pavimentação da sua rua. Se não tiver uma fiscalização, a empresa pode atrasar na entrega daquela execução, pode colocar um material de baixa qualidade e aquela pavimentação não durar muito tempo. Por isso que há necessidade de uma fiscalização. O gestor e os fiscais vão verificar se a obra segue de acordo com o projeto, de acordo com os prazos, a legislação vigente e os materiais empregados. Ok? Por isso que a fiscalização é muito importante. E quem são os responsáveis pela gestão e fiscalização segundo o decreto 11246? Então nós temos primeiramente o gestor do contrato. Ele é responsável por coordenar e acompanhar toda a execução do contrato. Então ele vai coordenar as equipes, os fiscais que vão ficar atuando naquele contrato, ok? Depois nós temos os fiscais de contrato, que divide-se em três áreas. Nós temos o fiscal técnico. Então ele o que vai avaliar? Vai avaliar tecnicamente aquela execução. Então ele tem conhecimento na área. Por exemplo, se for uma obra, eu vou ter que contratar ou ter um fiscal técnico de quê? Que ou engenheiro, ou arquiteto, ou um técnico de edificações, ou um eletrotécnico para analisar aquilo. Então ele vai avaliar a qualidade e a conformidade do serviço, produto que vai ser entregue. Se eu estou contratando um material de TI, eu vou ter que ter alguém de informática que entenda daquele material, que vai ser o fiscal técnico daquela entrega. Nós temos, então, o segundo fiscal, o fiscal administrativo. Ele vai verificar as obrigações fiscais, trabalhistas e financeiras do contrato. Então, ele vai verificar toda a parte da legislação ali fiscal. Tá? E nós temos depois o fiscal setorial. Ele normalmente não é muito utilizado, mas ele é importante também. Ele atua em locais específicos, onde o contrato está sendo executado. Então, por exemplo, se eu tenho uma obra num aquartelamento diferente do meu, ou uma estrutura, um órgão diferente da onde está sendo contratado, é importante ter um fiscal setorial lá que ele vai estar olhando se o pessoal, ele pode ajudar a fiscalização técnica, verificar se o pessoal está com EPI, se está chegando no horário, se está sendo cumprido
as demandas ali daquele local, né, daquelas necessidades. Então, o fiscal setorial ele é importante também. Vamos lá, então. Quais são as funções e responsabilidades do meu gestor de contrato? Vamos falar resumidamente gestor de contrato. Depois eu vou fazer vídeos específicos detalhando cada atribuição do gestor e dos fiscais, ok? Nós vamos aqui dar uma pincelada quais seriam as responsabilidades do gestor. Então, o gestor, ele é um elo da empresa contratada com a administração pública. Ele que vai fazer esse contato com a empresa, tá? Vai cobrar da empresa o que está previsto ali no contrato. Ele tem a missão de coordenar e fiscalizar todas as ações relacionadas ao contrato. Então, ele coordena e fiscaliza também os fiscais, tanto técnico, como administrativo, como setorial. Então, as principais responsabilidades são: ele vai ter que acompanhar a execução do contrato e garantir que ele esteja sendo seguido corretamente, tudo que esteja no contrato. Gerenciar os riscos e tomar providências em caso de problemas. Então, ele vai ter que notificar a empresa, né, fazer reuniões, atas de reuniões com aquela empresa, verificar o cumprimento daquele contrato. Ele vai solicitar ajuste e melhoria na prestação do serviço, se ele tiver alguma informação dos fiscais, né, sendo passado para ele. Então, o gestor ele faz esse contato com a empresa. Ele vai emitir relatórios detalhados sobre o cumprimento do contrato e vai encaminhar pedidos de reajuste, prorrogação e até sanções administrativas previstas no contrato contra a empresa. Tá bom? Então, vamos para um exemplo. Se uma empresa contratada para fornecer merenda escolar, vamos lá, começar a entregar alimentos de baixa qualidade, o gestor de contrato deve agir imediatamente, acionando os fiscais e notificando a empresa. Já no caso de obras públicas, que é a minha área, no caso, né, então, por exemplo, a empresa começa a atrasar, ou o fiscal setorial avisa que não está indo aquela quantidade de funcionários adequado para executar aquele trabalho, ou que o pessoal está chegando atrasado. Então, ele informa isso ao gestor de contrato, e o gestor de contrato ele vai notificar a empresa, vai fazer o contato com a empresa, ok? E quais são os papéis dos fiscais de contratos? Então, vamos agora analisar os fiscais de contrato. Tá? O fiscal de contrato técnico, lembrando sempre que eu vou relembrar disso, técnico, administrativo e setorial. É importante ter no contrato essas três figuras, né? Contrato não, os fiscais de contrato terem essas três atribuições, de preferências segmentados, né? Então, pessoas diferentes. Então, o gestor de contrato ele não consegue trabalhar sozinho, né? Ele precisa de apoio dos fiscais especializados. E esses fiscais dividem suas funções para garantir todos os aspectos do contrato sejam monitorados e estejam bem executados. O fiscal de contrato, então, por exemplo, o fiscal técnico, ele avalia a qualidade, né, e a conformidade do serviço que está sendo executado. Ele vai verificar se aquela alvenaria foi bem feita, se está no prumo, se aquele chapisco foi feito com um material adequado, o piso cerâmico aplicado, o rejunte, né, até a argamassa colante estão sendo utilizados da forma adequada. Ele vai verificar a parte da qualidade do material e da conformidade da execução. Tá? Ele vai fazer inspeções locais para a execução daquele contrato. Então é importante que ele vá praticamente todo dia naquela obra verificar se aquele serviço está sendo executado de forma correta, né? E acompanhe de forma detalhada aquela execução que seja mais complicada. Por exemplo, uma concretagem. É interessante que ele acompanhe toda a concretagem. E antes da concretagem, ele tenha verificado a armação, se está tudo de acordo com o projeto, tá bom? Ele vai apontar as falhas e vai solicitar as correções ao gestor de contrato, que vai notificar a empresa. Já o fiscal administrativo, lembrando que a gente vai detalhar as atribuições em um outro vídeo aqui, para não ficar muito extenso o nosso vídeo, nós estamos dando uma pincelada em cada atribuição de cada fiscal, tá bom? Então, o fiscal administrativo ele vai conferir a documentação e obrigações fiscais da empresa. Então, por exemplo, uma medição, a empresa vai ser obrigada a entregar a documentação, né? O GFIP, vai entregar também carteira de trabalho, se a empresa está trabalhando de forma adequada,
se o SICAF dela está em dia. Então, ele vai verificar isso aí, vai verificar salários, tributos, encargos que estão sendo pagos corretamente pela empresa, tá bom? Ele vai analisar os pedidos de pagamento e também de reajustes contratuais. Vamos então para o outro fiscal, fiscal setorial, né? Ele vai acompanhar contratos de diferentes unidades ou regiões. Então, por exemplo, eu contratei a minha organização, né, o meu órgão público, ele tem um setor só de contratação de obras. E ele contrata para diversos locais diferentes daquela contratação. Então, é importante que eu tenha um fiscal setorial nesse local que vai acompanhar a execução também daquela obra, né, daquele serviço. Ele não precisa ter um conhecimento técnico, tá? Porque ele não é um fiscal técnico. Ele vai verificar se o pessoal está cumprindo o horário, se tem aquela quantidade de pessoal confere, certa. Ele vai ter um apoio à fiscalização técnica, tá bom? Ele garante que os serviços centralizados sejam executados de forma correta. Ok? Então, um exemplo prático disso é uma obra, por exemplo, no pelotão especial de fronteira. Normalmente, essa obra não é contratada pelo aquele pelotão ou aquele destacamento. Ele é contratada pela uma comissão regional de obras que fica normalmente em uma capital. Então, é interessante que nesse pelotão especial de fronteira tenha alguém que vai ser o fiscal setorial que vai dar suporte à fiscalização técnica e o gestor de contrato que vão estar na sede, por exemplo, na capital daquele estado. Ok? Vamos lá. E o que acontece quando há problemas na fiscalização? Tá? O que o gestor fiscal de contrato eles precisam fazer? Vamos lá. Primeiro, eles têm que identificar as falhas no contrato, né? Então, por exemplo, se a empresa está atrasando, se ela está com material mal aplicado, se ela não está pagando os tributos corretamente. Então, o gestor de contrato, ele tomando ciência disso, ele vai notificar a empresa contratada. A empresa, ela tem uma coisa importante, pessoal, que o fiscal normalmente ele não faz, é o quê? Ele notifica a empresa, o gestor fiscal, tá? Ele notificou a empresa. A empresa normalmente ela devolve, né, através de ofício, uma resposta justificando aquela notificação. É importante você, o gestor de contrato, ele fazer um novo ofício, o quê? Dizendo se aceita ou não a justificativa da empresa e os motivos fundamentados juridicamente, né? Tanto motivados pelo assunto, pelo que está sendo tratado, como também fundamentar juridicamente a sua decisão. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma empresa que atrasou. Ela então justifica o atraso. Ah, choveu muito. E o fiscal não responde. Ela poderá usar aquilo para pedir um aditivo de prazo, dizendo que o fiscal, como se o fiscal aceitou a justificativa dela. Por isso que é importante você contra-argumentar a justificativa da empresa, dizendo se aceita ou não aquilo, ok? Então, o gestor de contrato também tem aplicação de multas ou sanções depois de um processo administrativo, solicitar a substituição de materiais ou correção do seu serviço. Em caso grave, encaminhar até para uma rescisão contratual e uma abertura de uma nova licitação para o ordenador de despesa. Ok? E quais são os impactos que esse decreto ele teve na fiscalização? Tá? O decreto, então, fortaleceu a segregação de funções. Eu vou fazer um vídeo sobre segregação de funções, dizendo, por exemplo, que o meu fiscal, o meu gestor de contrato, não pode ser o meu fiscal técnico. Ou se eles forem a mesma pessoa, que tem uma justificativa, né, mostrando que não vai ter nenhum problema porque não teve essa segregação de função, ok? Então, ele vai garantir que diferentes profissionais monitorem cada etapa do contrato e é aquele profissional que está familiarizado com aquele contrato. Por exemplo, o fiscal administrativo ele vai ter um conhecimento que administrativo, de tributos, né, daquela parte contratual, jurídica. O fiscal técnico ele vai ter o conhecimento que é da parte técnica, né? Então, existe uma separação para não acumular, né? E você está fazendo algum serviço, né? Alguma atribuição jurídica que você não tem conhecimento, tá bom? Ele vai evitar fraudes
e favorecimentos indevidos das empresas. Ele também reforçou o que? O uso de tecnologia, permitindo acompanhamento digital dos contratos. Então, isso é muito importante, ok? Vamos lá, agora que você entendeu como funciona a gestão e fiscalização dos contratos, eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo com quem trabalha na área ou até com aquela empresa, né, que faz serviço para você. Tá legal? No próximo vídeo a gente vai também detalhar a segregação de funções e também as atribuições de cada agente da administração. O que faz? O gestor de contrato, de uma forma detalhada, a parte do fiscal técnico, o fiscal administrativo e o fiscal setorial. Nós vamos detalhar cada item desse. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e ative o sininho para não perder nada aqui. E até uma próxima vez com o nosso canal. Forte abraço, tudo de bom.